Sabemos que o governo norte-americano tem vários projetos, pesquisas, armas ultra secretas. Como uma grande potência econômica, eles não podem ficar atrás das demais potências do planeta. Essa corrida pode ser tanto social, econômica, política e até mesmo armamentista. A indústria bélica já evoluiu de armas de fogo até armas nucleares e biológicas. Qual seria a próxima fase? O governo norte-americano poderia estar envolvido na produção de uma arma geofísica capaz de controlar o clima mundial? Conheça o Projeto HAARP. O Programa de Investigação de Aurora Ativa e Alta Frequência é um projeto financiado pelas Forças Aéreas dos Estados Unidos, Marinha e Universidade do Alasca. A intenção oficial do projeto é entender, simular e controlar os processos ionosféricos que poderiam mudar o funcionamento das comunicações e sistemas de vigilância. Os processos ionosféricos estão na parte superior da atmosfera terrestre, onde se realiza a ionização, situada acima da estratosfera. A sede do projeto fica ao norte de Gacona, no Alasca. No local, há mais de 180 antenas de alta frequência, mas o principal componente da base do HAARP é um instrumento de investigação ionosférica. Esse instrumento funciona basicamente como um aquecedor ionosférico. Se trata de um sistema transmissor de alta frequência utilizado para modificar temporariamente a ionosfera. Além disso, outro fator que fez com que os pesquisadores escolhessem o Alasca é a ausência de grandes cidades nas proximidades. Assim, não tem ruídos na captura de imagens e sinais. E também, o local da base tende a sofrer menos impacto ambiental, já que o aquecedor ionosférico é tão forte que é capaz de criar um efeito estufa na região. O Alasca também é um local perfeito para fazer qualquer estudo, projeto ou arma longe do resto do mundo. Em suma, os projetos que se iniciaram em 1993 têm o propósito de entender, simular e controlar os processos que acontecem na atmosfera. A questão-chave é: com esses estudos, é possível compreender o funcionamento do clima, e qualquer alteração na ionosfera pode resultar em uma drástica mudança climática no mundo inteiro. Seria o HAARP apenas melhorias da tecnologia de comunicação ou uma ameaça global? Em 1999, o Parlamento Europeu divulgou uma resolução onde afirmava que o projeto HAARP manipulava o meio ambiente com fins militares. Sendo assim, eles pediram uma avaliação pelo projeto STOA, o órgão da União Europeia que é responsável pelos estudos e avaliação de novas tecnologias. E em 2002, o parlamento russo apresentou ao atual presidente Vladimir Putin um relatório onde alega que o projeto HAARP é, na verdade, uma arma geofísica. Se o HAARP for além de meros estudos de tecnologia da informação, ele seria sim capaz de controlar placas tectônicas, temperatura atmosférica e até mesmo os níveis de radiação que passam pela camada de ozônio. Na prática, ele pode ter a capacidade de funcionar dessa maneira, mas em tese, o governo americano diz que só quer realizar um mero estudo para capacitar os meios de comunicação. O uso mal intencionado do HAARP pode constituir em uma catástrofe global. Países inteiros podem ser atingidos, desencadeando uma série de desastres naturais que podem acabar com a economia, dizimar as populações de uma região e causar uma instabilidade em todo o planeta. Um canal de TV venezuelano, o Vive, afirma que teve acesso a documentos que comprovam a utilização do HAARP para ocasionar os terremotos do Haiti, aquele recente, em 2010, que causou a morte de mais de 100 mil pessoas. Você deve estar se perguntando do porquê os Estados Unidos querer fazer isso a um país tão pobre, mas a questão é: se você tem uma arma, você precisa testá-la para ver como ela funciona. Agora você deve estar fazendo outra pergunta: mas os Estados Unidos seriam capazes de matar mais de 100 mil pessoas para fazer um teste? E eu te pergunto, por que não? Hoje, o HAARP conta com várias bases ao redor do mundo, e uma delas é em Porto Rico.
aproximadamente 600 quilômetros de distância do Haiti. E além disso, o Haiti é um país pobre e subdesenvolvido, um lugar esquecido politicamente e economicamente falando. O lugar perfeito para testar uma arma dessa magnitude sem que ninguém realmente se importasse. Se isso acontecesse na Rússia, por exemplo, a história com certeza seria outra. O terremoto não foi causado por uma falha muito grande. Além disso, não é muito comum o registro de terremotos na região. O último terremoto que atingiu parte do Haiti foi registrado em 1842, o que é bastante estranho para um terremoto repentino de magnitude nível 7. Teria sido culpa do HAARP a causa do terremoto do Haiti? Ou apenas decorrência de um desastre natural? Os Estados Unidos também poderiam causar um completo bloqueio militar a todas as outras nações do mundo. O método seria simples: causar interferência nas ondas para impedir que qualquer frequência seja refletida pela atmosfera. A defesa norte-americana só iria precisar aquecer a ionosfera com seus aquecedores HAARP. Com a potência certa, todo o planeta ficaria em completa escuridão geográfica. Então, quem possui o controle do aquecedor poderia ter acesso aos dados de localização e navegação dos demais veículos militares. Dizem que as ondas de frequências extremas também podem criar relatórios completos de tudo que existe na superfície terrestre, elementos vivos ou não. Todos podem ser rastreados pelas ondas do HAARP. E não é de hoje que os Estados Unidos é acusado de vigiar os demais países. Seria o HAARP capaz de controlar a mente humana? Existem ondas de rádio em diversas frequências, mesmo que não sintonizamos os nossos rádios para captá-las. Elas continuam ali, no ar. O som também é emitido em frequência, e há várias amplitudes que conseguimos e as quais não conseguimos ouvir. Mas o fato de não ouvi-las não significa que elas não estejam lá. Se o HAARP conseguir utilizar uma mescla de ondas de rádio com frequência sonora, os Estados Unidos poderiam manipular a mente coletiva para que algum ideal fosse defendido ou algum governo rival fosse atacado. E se informações fossem levadas a toda a população em uma frequência que não pode ser captada por aparelhos? Seria o HAARP capaz de realizar uma lavagem cerebral? Seria ele uma arma de guerra ou uma arma de manipulação mundial? Manipulação do clima, podemos transformar um dia nublado em um dia ensolarado ou um dia ensolarado em um dia chuvoso, ou até criar um tornado no meio do nada, se realmente quisermos. Um transmissor de 3.600.000 watts que emite ondas de frequência extremamente baixa na direção da ionosfera, que reflete essas ondas de volta à Terra com força exponencialmente maior. A origem do HAARP é cercada de mistério e mentiras. 1987, Houston, no Texas. As patentes que dariam origem ao HAARP são requeridas pelo físico de uma petrolífera. Lendo a patente dos instrumentos do HAARP, está escrito na capa: um método e um aparato para alterar uma região da atmosfera, ionosfera ou magnetosfera terrestre. É muito interessante que ao longo de toda essa patente eles deixem bem claro e em preto e branco o fato de que ela serve para a modificação climática. Com a manipulação do clima, podemos transformar um dia nublado em um dia ensolarado ou um dia ensolarado em um dia chuvoso, ou até criar um tornado no meio do nada, se realmente quiser. Durante uma audiência no Senado americano em 2014, a Força Aérea revelou que o projeto será encerrado em junho de 2015, exatamente neste mês. Mas em nota, a Força Aérea revela que a sede do Alasca é uma área que nós não temos interesse no futuro, além de estarmos nos movendo para outras formas mais eficazes de influenciar a ionosfera. Se o projeto for realmente encerrado, teria sido tudo isso apenas conspiração? Será a intenção do governo norte-americano evoluir os projetos HAARP de uma maneira completamente sigilosa? Um novo projeto tão secreto que eles teriam de deixar a sua sede, as suas bases e o projeto HAARP para desviar as atenções? Isso são coisas que nós não podemos comprovar, mas são perguntas que vão permanecer em nossa mente. E considerando o potencial destrutivo do projeto HAARP, o dia que tivermos alguma resposta, poderá ser tarde demais.
seria o projeto HAARP, uma arma geofísica? E se for verdade?